Teníase e cisticercose, doença e levantamento epidemiológico. O trabalho a seguir tratará sobre alguns aspectos de teníase e cisticercose e será finalizado com a discussão de um artigo e a conclusão do trabalho. Teníase versus cisticercose. Existem diversos tipos de tênia. No entanto, as mais conhecidas por provocar doenças ao homem são a tênia solium e a tênia saginata. A teníase pode ser causada tanto pela tênia solium quanto pela tênia saginata. Já a cisticercose só é causada pela larva, também conhecida como cisticerco, da tênia solium. Apesar de serem causadas pelo mesmo cestódio, teníase e cisticercose são doenças distintas entre si. Morfologia. As tênias são divididas em 3 partes, sendo elas escólex, colo e estróbilo. O escólex prende o parasita na parede intestinal do indivíduo infectado. O colo é uma região de crescimento do euminto, onde começam a ser desenvolvidas as proglotes, também chamadas de anéis ou estróbilos. O estróbilo é o restante do corpo do parasito, unindo os anéis jovens, maduros e gravídicos. Cada proglote desenvolve órgãos masculino e feminino. Após a maturação dos mesmos, são formados os ovos. Nesse estágio, disse que os anéis são gravídicos. Os ovos, formados nas proglotes, possuem uma casca feita de quitina que protege o embrião, chamado de hexacanto ou oncosfera. O embrião possui 3 pares de acúlios, que são estruturas semelhantes a espinhos, e é formado por membrana dupla. O hexacanto é responsável pela origem da cisticercose nos humanos. A casca protetora dos ovos é sensível à pepsina do estômago. Existem algumas diferenças entre a tênia solium e a tênia saginata. Por exemplo, a presença de dupla fita de acúlios, que são estruturas semelhantes a espinhos e cuja função na tênia é auxiliar na fixação. Outro exemplo está no fato de que a tênia solium apresenta a possibilidade de causar cisticercose em humanos, enquanto não há comprovação científica de que a tênia saginata possa causar essa doença no homem. Ciclo de vida da teníase. O homem infectado libera ovos e proglotes gravídicas por meio de suas fezes, que contaminam o ambiente. Vacas e porcos podem se contaminar ao consumir água ou comida contaminados. No intestino desses animais, os ovos de tênia eclodem e as larvas se espalham pelo organismo, passando a infectar os músculos. Ao se alimentar de carne de vaca ou de porco mal cozida, o homem poderá ser infectado pelo hexacanto, que evolui para a fase adulta e se fixa no intestino. O homem infectado passará a liberar nas suas fezes ovos e proglotes gravídicas, iniciando novamente o ciclo de transmissão. Ciclo de vida da cisticercose. Os ovos de tênia solium, após serem ingeridos, chegam ao estômago e liberam os embriões, que atravessam a mucosa gástrica e vão para a corrente sanguínea, se distribuindo por todo o corpo, podendo alcançar diversos tecidos como músculos, coração, olhos e cérebro, aonde irá se desenvolver o cisticerco. Uma das formas mais graves da infecção é a neurocisticercose, situação em que o cisticerco atinge o cérebro do hospedeiro. Sinais e sintomas. A teníase pode causar desconforto abdominal, náuseas, vômitos, diarreia ou constipação, cólicas intestinais, alterações no apetite, mal-estar geral, indisposição, fadiga fácil e perda de peso, além de sinais nervosos como insônia, irritabilidade e inquietação. A cisticercose pode ser assintomática ou apresentar sintomas como cefaleia, convulsões, hipertensão craniana, entre outros. As manifestações clínicas dependem do local, do tipo, do número de larvas, da fase de desenvolvimento e da resposta imunológica do hospedeiro, podendo apresentar complicações como deficiência visual, loucura, epilepsia, entre outras. As opções de tratamento para a teníase incluem mebendazol, praziquantel, albendazol, niclosamida e nitazoxanida. Após o tratamento, pedaços da tênia podem permanecer sendo eliminados por vários dias. Sugere-se um novo exame parasitológico após 3 meses para confirmar a ausência de ovos nas fezes. Nem todos os casos de cisticercose precisam de tratamento. Em geral, o tratamento é indicado nos casos sintomáticos de neurocisticercose ou cisticercose ocular.
As opções de tratamento da neurocisticercose são albendazol e praziquantel. Além dos antiparasitários, indica-se também o uso de corticoides como a dexametasona ou a prednisona para amenizar o edema cerebral. Nos casos de cisticercose muscular ou na pele, o tratamento com medicamentos tem pouca eficácia. Em geral, sugere-se a retirada cirúrgica do cisticerco nos casos sintomáticos. A profilaxia consiste na educação sanitária do homem, em cozinhar bem as carnes e não consumir carnes mal cozidas, ter cuidados alimentares como congelar e cozinhar ou fritar bem a carne. Deve também existir um bom saneamento básico, vermifugamento dos rebanhos bovino e suíno, e deve-se congelar e irradiar as carnes e haver desparasitação massiva do hospedeiro definitivo. Discussão do artigo e conclusão. O artigo trata de um levantamento epidemiológico de teníase e cisticercose baseado em notificações feitas no período de 2003 a 2010, referente a dados de 25 municípios, com total de 22 casos notificados. Considerando o período e a quantidade de municípios em relação ao total de casos, conclui-se que a incidência não foi significativa. No entanto, podem haver subnotificações da doença, já que as notificações são de interesse estadual e não obrigatórias. Mediante as informações apresentadas neste trabalho, concluímos que é importante lavar bem os alimentos, beber somente água filtrada ou fervida e comer carnes bem cozidas. Além disso, é necessário promover os serviços de saneamento básico. Assim, é possível evitar a contaminação por TNSPP.